Boa noite a todos. Vamos começar a nossa live de hoje, dia 2 de março, uma live da Escola Paulista de Direito, em que eu vou debater os temas atuais relacionados ao direito privado e também, ao final, informar sobre a nossa pós-graduação em Direito Privado, Advocacia e Consultoria Jurídica de Direito Privado. Ao final, eu vou aqui fazer a apresentação desse curso. Quero primeiro agradecer a Escola Paulista de Direito pelo convite, né, de fazer essa live especial, em convênio com a escola, né, a faculdade onde eu estou há muitos anos, coordenando a pós-graduação e também coordenando, desde o ano passado, o mestrado, né? Então, quero cumprimentar aí, estou vendo que o Zé Calvano, o Zeca lá da IPD, né, ele já está aí conosco. Bom, estou vendo aí o Pamplona. Eu acabei de cortar o cabelo, viu, Pamplona? Você está querendo fazer aqui bullying comigo? Eu acabei de cortar o cabelo semana passada. O meu barbeiro veio aqui cortar, o famoso piu-piu. Ele veio aqui e cortou meu cabelo, né? E então o cabelo já está cortado. Não adianta querer fazer bullying comigo. Bom, pessoal, então eu vou fazer aqui alguns comentários. Eu vou desativar os comentários, né? Cumprimentar aí também o Romeu Andriotti. Então, eu vou desativar aí os comentários, né? Para que a gente possa trabalhar sem maiores interferências. E aí vamos trabalhar. O Pampulana, você tem que despedir a seu professor de boxe, né? Porque você fica lutando com a munheca quebrada, né? Então, realmente, você precisa despedir ele, né? Você fica lutando tudo errado, né? Então, deixa eu desativar aqui os comentários. Porque senão o Pamplona, o que acontece? Eu fico entrando... O Pamplona, ele faz 50 lives por dia, né? Então, eu fico lá fazendo bullying com ele. Ultimamente, não tenho nem conseguido, né, Pamplona? E aí, agora ele tá se vingando, né? Eu faço poucas lives, ele está se vingando. Bom, pessoal, em matéria de direito privado, eu tenho dito isso, né? Fiz uma live com o Henderson Furso, adoro fazer essa live com essas lives com ele, né? Porque a gente tem uma visão muito parecida, né? E também participei nesse ano de 2021, gravei para o programa do professor Silvio Venosa, né? Em breve lá no canal do YouTube ele vai lançar essa entrevista, né? Nós começamos 2021 com os mesmos problemas do final de 2020 agravados e, sem dúvida alguma, o tema do momento continua sendo a pandemia, né? Eu costumo dizer que, para nós que vivemos do direito privado, né, nós que lidamos com direito civil, e eu lido com direito civil desde parte geral até direito das sucessões, é impossível ser negacionista, né, porque as demandas dizem respeito, sem dúvida alguma, a pandemia, né? Ano passado, por exemplo, né, nós tivemos um grande número de demandas judiciais sobre locação de pedido de desconto, né? E esse ano, eu tenho vários casos sobre isso, casos de arbitragem, casos de parecer, né? A gente começa o ano com o problema do IGPM como índice de correção. Os locatários até concordam em pagar o valor locatício atualizado, mas querem substituir o índice do IGPM, né? Então esse é um impacto, a locação continua muito impactada e basta um giro aí na sua cidade para você perceber que realmente a pandemia vai deixar aí para nós grandes dificuldades, né? Hoje mesmo eu rodei aqui em São Paulo e em alguns locais é lastimável a situação e a gente vai ter que, depois que superar essa pandemia que traz grandes desafios, nós temos que fazer uma reconstrução do país. Não é só uma reconstrução do país, é uma reconstrução do mundo, né? E nós devemos estar preparados para isso, né? Porque nós seremos chamados para essa missão de reconstrução, né? E nós devemos estar preparados para isso, né? Então, eu tenho percebido no campo dos contratos uma série de problemas, né? Problemas de fornecimento, problemas de cumprimento contratual. Eu mesmo tive aí um debate recente de um caso de suspensão de obra por falta de materiais, né, utilizando-se aí o artigo 625 do Código Civil, que fala em suspensão por motivo de força maior, né? E, sem dúvida alguma, teremos dificuldades muito grandes, né? Temos percebido também
um aumento muito grande em negociações imobiliárias, muitos fundos imobiliários investindo no Brasil. Então aqui no meu redor mesmo tem vários lançamentos, não sei a realidade aí de vocês, mas São Paulo teve um grande boom de novos empreendimentos, né? E até muitos imóveis que fecharam, que fecharam comércio, passaram a ter novas construções, porque tem muito capital ainda, o país tem muito dinheiro e as pessoas estão investindo em imóvel, até porque é um investimento mais seguro hoje do que o próprio real, né? Então, senhoras e senhores, nós temos transformações no campo contratual, transformações enormes, né? E, repito, nós devemos estar preparados para essa recuperação, que o ser humano ele é resiliente, ele se adapta, ele supera as dificuldades. Nós estamos passando por uma grande dificuldade nesse momento, né? E, sem dúvida alguma, ele procura com o tempo superar esses problemas, né? Então, no campo dos contratos, eu tenho visto grandes dificuldades, novas demandas, né? Temos aí questões envolvendo novas tecnologias também, né? Vazamento de dados, contratações digitais, né? O próprio ensino remoto, à distância, realmente ele veio para ficar, né? A realização de audiências à distância. Então, a vida inteira, a gente foi preparado para fazer audiência presencial, né? E agora, sem nenhum treinamento, nós somos obrigados a fazer audiências virtuais, sustentações orais virtuais, né? Eu tenho atuado como árbitro com uma frequência e tenho feito audiências de muito tempo, né, de oitivas de testemunha. Fiz muito ano passado e já tenho previsão de fazer esse ano, né? E a gente não teve um preparo para isso, né? Muitos de nós tivemos o preparo para fazer audiência presencial, mas não essas audiências virtuais, né? Então, senhoras e senhores, vejam só nesses exemplos iniciais como, sem dúvida alguma, nós temos grandes mudanças no campo do direito privado, né? Falando aí só dos contratos, né? Contrato de locação, contrato de shopping center, os franqueados, por exemplo, em shopping center enfrentando uma série de dificuldades, esses negócios, novos negócios imobiliários, né? As pessoas querendo se mudando dentro do possível para lugares maiores ou até para longe das grandes cidades, se isso for possível também. Houve, por exemplo, aqui na região da Grande São Paulo, até um êxodo para o interior, para o litoral, e um aumento dos valores dos imóveis aqui na Grande São Paulo, né? Eu vi uma pesquisa que mostra, por exemplo, que aqui na Grande São Paulo houve um aumento do valor dos imóveis no litoral, na Baixada Santista, de mais ou menos 20%, né? É certo que alguns dizem que isso vai ser uma tendência que no pós-pandemia tende a ser revertida. Agora, a dúvida que nós temos é quando será a pós-pandemia, né? Eu lembro que quando eu comecei aqui as minhas lives, faz um ano isso, vai completar um ano. Então eu lembro no início de 2020, eu fiz lives assim que marcaram a minha vida. Então eu fiz live, eu vou citar ele primeiro porque é uma referência para mim, o professor Simão, né? Meu coautor do código comentado, que cunhou aquelas realidades, realidade A, realidade B, realidade C, né? Que até eu pedi para ele fazer a nota do autor do nosso código para falar um pouco dessas realidades, né? Fiz uma live também com o professor Tepedino, com o Rodrigo da Cunha Pereira, com o próprio Henderson, fizemos lives do IBD Conte, e desde o início eu dizia, não é uma crise de 2 meses, não é uma crise de 3 meses, é uma crise que tende a se prolongar. E se nós pegarmos a história e como a história se repete, né, o que está acontecendo agora aconteceu na última grande pandemia, a grande gripe, né, do início do século passado, né? E a diferença agora é que nós temos a ciência, temos as vacinas, que já estão aí, pelo menos a primeira geração das vacinas, e temos também a tecnologia que nos salva e que nos possibilita encontros como esse, né? Uma quantidade muito grande de pessoas, e depois esse meu vídeo vai ficar disponível aqui no perfil e, obviamente, muitas pessoas vão assistir depois, né? Então, temos a tecnologia, mas temos um mundo com debates jurídicos de uma intensidade que não existiam,
né? Eu falei aqui para vocês essa ideia de reconstrução, que agora já olhando algo no horizonte, eu tenho essa ideia de reconstrução, nós seremos ferramentas de reconstrução, e lembra aí do livro do Castro Neves, que não está aqui, está no meu outro escritório, né? Como os advogados salvaram a humanidade. E agora, de novo, nós teremos um papel de civilização, não digo só os advogados, mas as pessoas da área jurídica em geral, né, dessa reconstrução na chamada realidade C. Então é uma crise que tende a se prolongar, e vou citar um outro desafio também interessante que eu debati com o Henderson. A responsabilidade civil, por exemplo, já se fala sobre esse tema. A responsabilidade civil de profissionais da área de saúde, responsabilidade civil de empresas farmacêuticas. Tivemos aí a proposta o projeto de lei sobre as vacinas, né, sobre a questão da responsabilidade civil. E eu tenho certeza, meus caros, eu tenho certeza disso, que daqui a alguns anos nós vamos debater a responsabilidade civil dos profissionais da área de saúde por coisas que foram receitadas e por coisas que deixaram de ser receitadas, né? Isso é fato. Esse é um tema que hoje é muito complicado a gente falar em responsabilidade civil, porque o discurso ainda é um discurso de construção e não de imputação de responsabilidades, né? Mas já é algo que surge, e eu debati inclusive esse assunto com o Henderson na nossa última reunião, né? Bom, também quero, e tenho citado muito isso, quero enfatizar para vocês que o direito de família, o direito das sucessões, também passou por grandes transformações. Também passaram por grandes transformações, né? Colocando aí os dois ramos, né? Coloquei no mesmo balaio, mas o direito de família e o direito das sucessões, sem dúvida alguma, passaram por grandes transformações. Eu vou começar pelo direito das sucessões, porque eu tenho dito, na minha opinião, esse foi o campo do direito privado que mais foi impactado pela pandemia, né? E isso porque há uma sensação coletiva de morte. É difícil falar isso, é complicado falar isso, né? Até porque, como diz meu querido amigo, o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, nós vivemos aí uma onda coletiva de tanatofobia, né? De medo da morte. Então é difícil falar. Mas o assunto da morte era um assunto que as pessoas evitavam dizer. As pessoas evitavam falar, evitavam fazer um planejamento sobre a morte, porque, né, a gente acreditava na vida acima de tudo, e a gente acreditava, especialmente dizendo aí pessoas com melhor condição econômica, que a medicina poderia nos salvar, né? Mas agora veio essa sensação de morte, e isso até atingindo pessoas de menor idade, e houve uma explosão de busca de instrumentos de planejamento sucessório, né? Primeiro, eu destaco aqui o aumento do número de testamentos no Brasil. O brasileiro, se vocês pegarem aí os manuais de direito das sucessões, eles vão dizer que o brasileiro não tem o costume de testar, o que é uma verdade, né? Nós debatemos muito mais a sucessão legítima do que a sucessão testamentária, não obstante o tratamento legislativo no Código Civil sobre sucessão testamentária ser muito maior do que o tratamento da sucessão legítima. E nos últimos tempos houve um aumento muito grande. Foi feito um estudo do Colégio Notarial do Brasil, levando-se em conta até o primeiro semestre só de 2020. Eu publiquei esse estudo, menciono esse estudo num artigo meu que eu publiquei no Migalhas em novembro de 2020, Testamentos e Pandemia. Mas em alguns estados, por exemplo no Amazonas, houve um aumento de 1000% na elaboração de testamentos, né? Então as pessoas buscando realmente fazer o testamento. E até um fenômeno que eu não vi nenhuma, nem duas, nem três, mas algumas vezes, né? Pessoas com idade avançada fazendo testamento e procurando também, no momento de fazer o testamento, com a idade avançada, se resguardar. Apresentando laudos médicos e laudos psicológicos, dizendo, no momento que se faz o testamento, já tem um laudo naquele momento para dizer que está em plena consciência da sua vontade e plena consciência em plena liberdade de testar, né? É até curioso porque eu tive um caso assim, eu fui pesquisar um julgado do STJ recente, encontrei um julgado da terceira turma do ministro Moura Ribeiro que ele diz isso, né? Que havendo testamento, pessoa de idade avançada,
conjuntada de laudo, né? Isso reforça a plena vontade de testar, né? Lembrando que nesse contexto, vejam só, o próprio STJ vinha mitigando as formalidades testamentárias, não eliminando, mas mitigando as formalidades testamentárias, né? E realçando a importância do princípio da conservação do negócio jurídico e o favor testamente, né? Aliás, esse tema é um tema que está tratado no livro que eu coordeno com o ministro Salomão, que foi lançado no final do ano passado, mas já com o ano de 2021, o livro que eu coordeno com o ministro Salomão, o Direito Civil, Diálogos entre a Doutrina e a Jurisprudência. Lembrando que esse livro já é o segundo, em breve vem um terceiro sobre recuperação judicial em falência, né? O livro tem sempre uma visão doutrinária e uma visão de um julgador. E sobre esse tema do testamento, né, da interpretação favorável à disposição de última vontade, há um artigo pela doutrina do professor Maurício Bunazar e pela jurisprudência um artigo do desembargador aposentado e também doutrinador Euclides de Oliveira. Então, eu recentemente usei os dois artigos, né, num trabalho que tive. Então, houve realmente essa explosão, as pessoas estão preocupadas com o futuro, preocupadas com os filhos, preocupadas com as divisões patrimoniais e também os mecanismos de planejamento sucessório tiveram, sem dúvida alguma, esse é um tema que foi muito incrementado nos últimos tempos, houve uma busca muito grande e até se discute hoje no Congresso Nacional a possibilidade de regulamentação do trust no Brasil, né? Acho que essa regulamentação, até tive um debate recente com outros colegas, é uma regulamentação até saudável, mas antes precisamos tirar algumas amarras que existem lá em matéria sucessória, como no artigo 426 do Código Civil, né, colocar alguma exceção ali para que seja possível, por exemplo, fazer uma renúncia prévia à herança, né? Aliás, eu mandei uma proposta exatamente nesse sentido, de como tem previsão no Código de Portugal, né, de colocar uma previsão lá no artigo 426, um parágrafo único, admitindo renúncia à herança por cônjuge ou companheiro que viva pelo regime da separação convencional de bens, um tema que todos vocês que me assistem sabem, um assunto que está sempre nos nossos escritórios, nos nossos atendimentos, e que só é possível essa renúncia com mudança legislativa. Fizemos a proposta eu, Simão Bunazar, enviamos já há alguns anos para o querido amigo senador Rodrigo Pacheco, e ele ainda não propôs, talvez agora existe essa possibilidade de ser feita essa proposta, até clamo, porque os civilistas precisam realmente dessa alteração. Bom, em direito de família, tivemos um aumento do número de divórcios e de dissoluções de união estável, né? Até aproveitando uma fala do Rodrigo da Cunha Pereira no passado, né? Tinha muita gente que era infeliz e não sabia. E aí passou a ter que ficar muito tempo em casa e descobriu que era infeliz, né? Às vezes os dois descobriram que eram infelizes, né? Outra fala também que eu ouvi de um amigo é que aqueles relacionamentos que passaram a toda a prova pelo tempo da pandemia, aqueles relacionamentos que passaram a toda a prova pelo tempo da pandemia, esses relacionamentos estão, sem dúvida alguma, fortalecidos, né? Veio também o provimento 100 do CNJ, possibilitando as escrituras públicas virtuais, né? Inclusive de escrituras públicas de divórcio, de aqueles que queiram fazer, de separação, para aqueles que entendem que a separação continua no sistema, a separação judicial, dissolução de união estável, o próprio testamento. Então isso foi regulamentado pelo CNJ. E tenho visto um debate também no nosso código, vai mostrar as visões de todos os autores sobre isso, de legalidade dessa previsão, dessa norma, e até inconstitucionalidade dessa previsão. Afinal de contas, há aí uma reserva de legalidade para tratar, por exemplo, de competência do notário, né? Porque o provimento 100, no artigo 6º, criou uma competência territorial. Então, aí vai ser interessante, porque existe o debate técnico, né? E eu acho que realmente existem problemas nessa norma administrativa, mas existe o argumento da celeridade, o argumento da diminuição de burocracias, o argumento da facilitação e o argumento de que a pandemia realmente tem que incrementar essas medidas virtuais, né?
O Mário Delgado, meu coautor, fala tem princípio da presença virtual, né? Fez uma proposta aí de um novo princípio. Também tivemos nos últimos tempos debates, que esses existem desde o começo lá da pandemia, né? Debates relativos à guarda de filhos, a aplicação, por exemplo, alguns chegaram a defender até a guarda alternada nos tempos de pandemia, de tempos de isolamento de pandemia. A gente ainda está na pandemia, mas as condutas mudaram, né? As pessoas estão tentando, não estão mais em isolamento, estão algumas em distanciamento, algumas tomando cuidados, outras não, mas possivelmente nós teremos medidas duras muito em breve, né, novamente. E vejam só como as coisas realmente mudaram. Eu lembro que no início da pandemia havia lá debate, temos decisões judiciais retirando guarda de pai ou mãe profissional da área de saúde. Revertendo guarda, tirando direito de visita. E agora vejam que eles estão vacinados. Eles estão vacinados. Vejam como as coisas mudam. E eu mesmo, nos meus livros, nas edições 2021, no volume 5, no volume único, porque eu procurei analisar a pandemia e seus efeitos de frente, né? E no nosso Código Civil comentado que está para sair também vai ter um ícone, né? Pandemia para todas as modificações que nós fizemos, né? Eu dizia lá atrás que realmente não poderia se fazer esse tipo de discriminação contra o profissional da área de saúde, que é aquele que hoje tem um grande empenho para salvar vidas, né? E vejam só como as coisas mudaram e como eu citei no começo, aconteceu com a locação, como realmente agora a questão do profissional da área de saúde da guarda, ela se inverteu. Bom, tivemos mudanças legislativas, então o RJET, a Lei 14.010, a lei que trata do transporte aéreo, né, que criou até excludentes para a responsabilidade das empresas aéreas, né, não é só a pandemia, que colocaram excludentes definitivas nessa lei. Né. Necessidade de prova do dano moral, também consta o novo artigo 256A do Código Brasileiro de Aeronáutica, exige a prova do dano moral, chamado impropriamente de dano extra patrimonial. Tivemos a lei que trata da questão dos contratos de turismo e também dos contratos de shows, de espetáculos, né, com a questão do reembolso. Tivemos também a entrada em vigor em setembro do ano passado da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso foi efetivado pela Lei 14.010, né, de 2020. A recente lei do programa Casa Amarela, Casa Verde Amarela, é isso, né? E na verdade é uma reedição com pouquíssimas alterações da Lei Minha Casa Minha Vida, ou seja, além de todos os efeitos jurídicos da pandemia, nós temos realmente uma tendência de um novo quadro legislativo. Sem falar nas decisões jurisprudenciais, que não param, né? Já começamos o ano de 2021 com aquela decisão famosa sobre direito ao esquecimento, né? Que me parece até conflituosa. Eu estava lendo hoje a atualização do professor Anderson Schreiber, um dos grandes especialistas nesse assunto, e ele dizendo que o Supremo disse que é incompatível com a Constituição o direito ao esquecimento, mas na segunda parte da tese acabou deixando aceso o debate sobre o tal direito. Você somente não vai utilizar essa expressão, segundo diz o professor Anderson Schreiber, porque menciona a segunda parte da tese em repercussão geral que eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão estão sujeitos, esses abusos, às penalidades previstas em lei. Muito bem, dentro de todo esse contexto, de todas essas transformações que, digo a vocês, não param por aqui, elas devem ser aceleradas nos próximos anos, nós resolvemos lançar na IPD, sob minha coordenação e da professora Giselda Ironaca, esse novo curso de pós-graduação em Direito Privado, em Advocacia e Consultoria em Direito Privado. Ele é um curso diferenciado porque nós teremos aulas online, né, que serão gravadas nos estúdios dos respectivos professores. Então eu vou usar esse ambiente que eu tenho usado aqui, ou um outro ambiente que eu preparei.
E além disso, nós teremos encontros mensais ao vivo, como esse encontro que nós estamos fazendo agora dentro da plataforma que nós utilizamos na IPD, que é a plataforma Canvas. Esse é um curso que abrange todo o território brasileiro, óbvio, um curso online, e que também terá professores de outros estados, afinal de contas, os professores não precisam se deslocar para fazer a gravação. Então eu citei aqui o professor Anderson Schreiber, por exemplo, é um dos professores. É um dos professores que está ali previsto. Nós estamos com uma lista preliminar, mas depois nós pretendemos ampliar, né? Esse curso está à venda no site da IPD, www.ipd.edu.br. No final aqui da minha exposição eu vou abrir para perguntas sobre o conteúdo que eu falei no começo, não vou demorar muito tempo, né? E o curso tem 3 módulos. O módulo 1, com estudos de temas de direito material, em uma análise de diálogos entre o Código Civil e o CDC, com o Código de Defesa do Consumidor, parte geral, teoria geral das obrigações, contratos e responsabilidade civil. Esse é o módulo 1. No módulo 2, seguimos com direito material, direito das coisas, direito de família e sucessões. E o módulo 3, nós teremos a aplicação prática desses conceitos, não só para medidas judiciais, mas também para medidas extrajudiciais, que eu, professora Giselda, professora Fernanda, que é uma das professoras, nós temos trabalhado nos últimos tempos. Mediação, negociação, solução extrajudicial das controvérsias e arbitragem, né? Esses são os temas que nós pretendemos trabalhar nesse nosso curso de pós-graduação em Advocacia e Consultoria em Direito Privado da Escola Paulista de Direito, www.epd.edu.br. Você clica lá, cursos online, e o curso já está à disposição. Nós vamos começar as gravações agora, né? As gravações serão feitas das casas dos professores, 30 minutos cada aula, além dos encontros mensais para trabalhar os temas pertinentes. Muito bem? Então é isso, senhoras e senhores, essa foi a razão aí do meu encontro, a convite da IPD, e agora eu vou abrir para perguntas de vocês, comentários e perguntas sobre essas tendências nossas do direito privado nesse mundo contemporâneo. Deixa eu perceber aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Aqui a solicitação. O meu amigo Dr. Toro tá mandando um abraço aqui, grande advogado aí da área de saúde. Já está aqui conosco. Um abraço aqui. Deixa eu ver quem mais. Bom, vamos lá, pessoal. Dúvidas? Os valores você precisa ver no site, viu? Eu não lembro de cabeça. Sim, o curso vai ter direito das coisas, sim. Vai ser no módulo 2, Coisas, Família e Sucessões. Tá? Um abraço aí para o meu amigo Marcelo Calisto. Afetuoso abraço. Perguntando aqui, se a Júlia pergunta que o curso vai abordar contratos envolvendo direito médico. As aulas são online, né? Nós vamos ter os encontros marcados, mas as aulas são online. E então, o dia que você quiser. E nós vamos abordar direito médico, responsabilidade civil médica no primeiro bloco. Aí analisamos contrato de prestação de serviço também, né? O Marcos está perguntando se o princípio do consensualismo, a ideia de força obrigatória, vai prevalecer na época da pandemia, né? Então, eu acho que a gente vai ter um equilíbrio aí entre intervenção e consensualismo, digamos assim, né? Eu acho que as posições das partes devem ser ponderadas no caso concreto, né? Eu vislumbrei aí, pesquisei e achei vários julgados do TJ de São Paulo justamente apontando que a posição tanto do locador quanto do locatário, as duas posições devem ser levadas em conta, tá? A duração do curso é de 1 ano, Zeca? Acho que sim, né? É opção do aluno. E o Zeca está dizendo que tá com desconto no site, 55% de desconto no lançamento, tá?
Então 55% de desconto sai da EPD. Tá me perguntando aqui sobre lançamento de livro. Eu já coloquei no Kindle meus livros em 2021, tá? O Cristiano tá perguntando o que é o Trust. O Trust, na verdade, eu trato no volume 6 da minha coleção, é um mecanismo contemporâneo de planejamento sucessório, né, que envolve 3 figuras, é feito por uma constituição fiduciária, e aqui eu teria que ter mais tempo de explicar, mas eu sugiro que você veja o volume 6 da minha coleção de Direito Civil, e um livro muito bom que está aqui atrás, que tem um texto da professora Milena Donato, que é sobre planejamento sucessório, tá? Que é a arquitetura do planejamento sucessório, tá? Também na internet você encontra textos meus sobre planejamento sucessório, e um deles eu explico a estrutura do Trust, né? Sobre a questão do IGPM, então, eu não posso dizer aqui qual é a minha opinião. Eu vou dizer o que eu acho, mas eu não posso aqui dar minha opinião direta sobre isso, até porque eu penso que outras questões devem ser analisadas, viu? Só o aumento do índice, o IGPM, por si só, na minha opinião, não é motivo para pedir a revisão contratual ou deferi-la. Outras questões devem ser levadas em conta, né? A posição do locador, a posição do locatário, né? As circunstâncias contratuais, a questão de ganhos. E algo que o professor Simão falou lá atrás, eu também falei, né? É muito importante verificar a situação econômica do locador e do locatário para fins de revisão, tá bom? Eu vi aqui uma mensagem do nosso professor Renato Leal, que aliás defendeu o mestrado ontem lá na FADISP, aprovado com nota máxima. Renato, se você puder mandar de novo a sua dúvida. Puder mandar novamente sua dúvida. Júlia, não, existe uma quantidade de aulas que são gravadas e disponibilizadas todos os dias, para você assistir todos os dias, Júlia. E além disso tem os encontros, que são encontros remotos ao vivo, como nós estamos fazendo aqui, né? E além disso existe material de apoio elaborado pelo professor César Peguini. Renato, se puder mandar agora a sua dúvida. Obrigado, Carola. Muito obrigado. O site é www.epd.edu.br. www.epd.edu.br, o site da Escola Paulista de Direito. O Cristiano está fazendo uma pergunta. Você falou herança judicial, mas eu acho que você está dizendo herança digital, né? Eu já escrevi sobre herança digital, tá? No volume 6 da coleção, e tem um texto meu na internet sobre esse assunto também, tá? Sobre herança digital. Agora, imagina, né? Com essa cultura do cancelamento, né, a herança digital de muitas pessoas que tinham um valor antes da pandemia, hoje já não valem tanto assim, né? Eu lembro aí de uma determinada pessoa, vocês devem estar se lembrando aí que teve uma polêmica no início da pandemia, nem mais herança digital ela tem, eu acho, né? As aulas começam, a gente vai começar a gravar agora, Thaís. Ó, o site o Zé Calvano colocou aí, www.epd.edu.br. O nome do curso é Pós-graduação em Advocacia e Consultoria em Direito Privado. Pós-graduação em Advocacia e Consultoria Jurídica em Direito Privado. Não só porque a gente orienta para atuação em contencioso, mas também para atuação prática. Inclusive no módulo 3, nós temos esse viés mais prático, né? Com os mecanismos extrajudiciais, etc, né? Lucas, sobre contratos educacionais. Se o conteúdo previsto não pode ser substituído, Lucas, sim, eventualmente cabe revisão do contrato. O Renato mandou aqui. Haverá responsabilidade civil dos médicos se no momento mais crítico da pandemia receitaram médicos com base em evidências clínicas, mas sem comprovação científica? Bom, minha resposta é sim, viu, Renato? Sei que muita gente vai ficar chateado com essa minha posição, mas meu entendimento é que sim, inclusive com possibilidade de aplicação da teoria da perda da chance de cura, que eu tenho minhas ressalvas, mas o STJ entende que sim. E é impressionante porque vocês podem notar uma coisa. Foi recentemente que a área jurídica começou a falar dessa questão de responsabilidade civil, né? Foi mais recentemente que começou a se falar isso.
E aí estão desaparecendo essas receitações, digamos assim. Então, não estão receitando mais. Não sei se estão percebendo, estão diminuindo pelo menos, né? Então é impressionante, isso aconteceu de 2 meses para cá, tá? A diferença para essa pós é que nós temos nesse curso os encontros mensais. A diferença dessa pós para a pós que nós já temos Direito Civil, Doutrina e Jurisprudência, né? E aqui essa pós, a pós de Direito Civil, Doutrina e Jurisprudência, ela é focada só no Código Civil. Essa pós tem também análise processual, né? Responsabilidade, Ademar, responsabilidade do médico é subjetiva, né? Lembrando que a responsabilidade do médico pelo Código Civil, artigo 951, e pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 do CDC, parágrafo 4º, ela é subjetiva, né? Então, há necessidade de prova de culpa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Olha, sobre direito ao esquecimento, Paulo, a sua dúvida eu já comentei, né? Que eu concordo com o Schreiber, né? Que o Supremo afirmou que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, mas na segunda parte da tese acabou dizendo que é possível evitar abusos com imputação, por exemplo, de responsabilidade civil, no abuso do exercício da liberdade de expressão. Então vou falar aqui uma frase do Schreiber no nosso Código Civil, frase que não está divulgada ainda porque vai sair no código, eu estava revendo hoje. O debate sobre o direito ao esquecimento permanece aceso no âmbito jurídico brasileiro, né? Só não vou utilizar esse nome, né? E eu concordo com o professor Schreiber. Então o tema não morreu. Dúvidas mais, pessoal? Deixa eu ver se tem mais aqui na minha caixinha. Acho que é só. Não chegou mais nada. Sim, Rogério. Sempre nós estudamos os cursos que eu e a professora Giselda nós coordenamos. Nós sempre procuramos trazer diálogos entre a doutrina e a jurisprudência. Então, desde o módulo 1, nós vamos analisar os precedentes dos tribunais superiores, né? O site é www.epd.edu.br. O curso é pós-graduação em advocacia e consultoria em direito privado. Zé Calvano, se puder aí colocar o nome do curso, estão perguntando de novo, pós-graduação em advocacia e consultoria jurídica em direito privado. Tá lá no site da EPD. Olha, boa pergunta sobre prisão civil do devedor de alimentos, né? A Lei 14.010 de 2020, o RJET, trouxe expressamente a impossibilidade de prisão civil em regime fechado até 30 de outubro de 2020, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, existem vários julgados dizendo que enquanto os efeitos inclusive no nosso tribunal aqui, eu concordo com eles, enquanto persistirem os efeitos da pandemia, a prisão civil não é possível, tá? Ô Marco, está assim, eu acabei de imprimir no site da EPD, ó. Tá dizendo que não tá no site, acabei de imprimir no site da EPD. Você vai entrar no site, tem lá cursos de pós, na primeira seção, cursos de pós, aí vai estar presencial online, você clica no online. Acabei de imprimir no site da EPD, ó, a minha colinha aqui, né? De qualquer maneira, eu vou pedir pro Zé Calvano, que está nos assistindo, para colocar no carrossel lá da EPD, tá bom? Que aí fica mais fácil de vocês verem, até porque parece que já tem muita gente interessada, tá bom? Evicção é ineficácia, né? Ô Pedro, evicção está no plano da eficácia. Toda hipótese de extinção por resolução é caso de ineficácia, tá bom? Um abraço aí pro Lucas Portela, tem um perfil muito bom aí no Instagram, tá bom? Ok, Melissa, minha opinião já conhecida, já escrevi, não ficam impunes. Mandar a gente para cadeia em regime fechado em tempo de pandemia não atende à tutela da pessoa humana, à dignidade da pessoa humana, tá? Professor Bunazar, meu querido, está aí, te citei aqui umas 3 vezes, acho que você entrou agora, né? O professor Bunazar, ele fica postando no Instagram
fica postando no Instagram que fica fazendo coisa de culinária. É tudo mentira, viu, pessoal? Quem faz é a esposa dele e a sogra dele, elas que cozinham, tá? E ele fica colocando lá. Vai ficar gravado assim. Na EPD ainda não tem doutorado, mas a gente vai buscar, tá? A gente vai buscar o doutorado. Temos o mestrado e vamos buscar, tá bom? Gostaram aí do Bunazar, né? Senhoras e senhores, então, como diria o grande filósofo Zé Ramalho, estou indo embora, agradecendo a atenção de vocês e em breve voltaremos aí para uma nova live aqui no meu perfil, né? E agradeço muito aí pela atenção de vocês, agradecer ao convite do Zé Calvano, ele tá colocando aí, pós-graduação, advocacia e consultoria jurídica em direito privado, tá bom? E fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem e sejam resilientes para a gente superar essa fase complicada, o grande desafio da nossa geração, que é o desafio da pandemia, né? Sem dúvida alguma, é algo que vai deixar muitas marcas jurídicas e problemas que nós devemos resolver no futuro. E para isso, para que a gente possa construir ou reconstruir o direito privado e tudo isso que a gente vê em volta, né, todas essas dificuldades, a gente tem que estar bem preparado. Obrigado, a gente se vê aqui. Um abraço para todos vocês, um abraço aos meus amigos que acompanharam, né, mandar um abraço aí de novo pro Bunazar, pro Pamplona, pro Renato Leal, pro Romeu Andriotti, que aliás são professores do curso, pro Marcelo Calisto, meu querido conterrâneo. Mandar um abraço para todos vocês. Até mais, gente. A gente se vê por aqui.